Galera, bom dia. Galera, faz dia que eu não posto vídeo. Geralmente agora eu tava postando uns vídeos mais referente a coisas mais inéditas, né? Que a gente pega no dia a dia da gente. Tô aqui, tô até com a maquinazinha aqui de impressora 3D. Galera, ó aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu fiz o Thanos dos Vingadores, né? Não ficou muito boa a qualidade, gente, porque eu usei. Se eu usasse muito a qualidade mais perfeitinha, demoraria mais. Mas falando em eletrônica, né? Eu tô com um som aqui, tá aqui, um Panasonic, é um AKX 520. Galera, esse som, você faz todo aqueles testes básicos, né? Desses Panasonic. Onde você vai ver os step down dele. Aqui ele, ó. Eu desmontei ele, preferi trabalhar desse jeito assim. Principalmente quando tá meio complicado, né? Quero mostrar para vocês aqui. Tá ligado na tomada. Ele não estava ligando. O primeiro diagnóstico que eu fiz foi verificar, que é aquele diagnóstico básico, né, que a gente dá, que é medir as duas bobinas, ou ver como é que está aqui a situação dos step down, né? Esse daqui é a bobina maior, galera. Vocês percebem que a bobina maior, ela tem uma tensão de 5 volts, que é a tensão relativamente stand-by, porque meu teste está aqui, eu botei no negativo porque a ponta tá com problema, mas deixa eu botar aqui, mudar aqui. Deixa eu medir para vocês aqui. São os testes básicos para aqueles que estão fazendo manutenção no som, né? Medir aqui a bobina grande, que é a tensão de 5 volts, tem alguns sons que são 6. Aqui, nesse caso aqui é para dar 12 volts a partir de quando você aperta Power On, né? Tem 5 volts, mas você bota aqui na bobina e aperta Power On e não gera, ou você tem que verificar aqui alguns problemas que dão. Esse bicho aqui, ele queima facilmente. Esse diodo muitas vezes entra em curto, você tem que medir também esses capacitores. O que acontece? Aqui nós temos uma tensão, que é a tensão de 14 volts, quando ela está em standby, galera. A partir que você starta a placa, essa tensão vai de 14 volts para 38 volts. O que acontece? Muitas vezes esse 38 volts, ele entra aqui bruscamente e muitas vezes danifica. Mas pode acontecer o seguinte, desses step down queimar, principalmente o de 5 volts, queimar por conta da placa Bluetooth, né, que entra em curto. Eu até removi ela, porque muitas vezes o som não está ligando porque a placa está com problema. Mas se você não quiser remover de antemão logo, você remove bem aqui um transferidor. Cadê, galera? Ele fica bem aqui, ó. Esses de 4 perninhas aqui, ó. Tem um transferidor. 1, 2, 3, 4. Ele transfere uma tensão de 5 volts no VCC da placa do Bluetooth. Você remove ele. Se o som ligar, não tiver com nenhum defeito aqui no step down, né? Quando você colocar aqui e dar o start aqui na bobina pequena, aqui dá o start, apertar Power On lá e apresentar 12 volts rapidamente, aqui significa que o circuito de 12 volts, né, está normal. Sim, fiz esses testes, removi a placa Bluetooth, removi o transferidor primeiro de 5 volts, aí ela não só dá aquela piscadazinha. Aí fiquei pensando aqui, pode ser problema aqui na fonte também. Você vai medir esse capacitor aqui para ver se a capacitância dele está normal. Parece ser um capacitor de 1000, né? Por 50 volts. Você mede, muitas vezes ele está baixo, então não está ligando o som. Se não houver estabilidade dos 38 volts aqui, galera, o som não liga. Por mais que tenha 14 volts aqui, ele precisa... aqui tem no pino 5, né? Que vai para cá, é o pino do enable, para habilitar a fonte a gerar os 38 volts. Você vai aqui, aí vai medir. Aqui é a tensão de saída, né? Sai 38 volts, ele no modo standby está 14, como vocês estão vendo, certo? Fiz todos os testes. Tem outra coisa que acontece também nesses sons Panasonic. Os transferidor de 5 volts, né? Você sabe que nesse som tem o USB-A e o USB-B. O que você vai fazer? Você vai medir esses capacitores aqui, entre eles, para ver se está dando curto. Muitas vezes esse bichinho fica esquentando, ele entra em curto por conta daqui é onde é o que vai para o pendrive. Acontece se você botar um pendrive em curto e danificar
esse bichinho. E quando ele entra em curto, automaticamente muitas vezes queima o step down de 5 volts, porque ele vai alimentar ele aqui e ele está em curto. Isso acontece, ó, desses dois bichinhos aqui entrar em curto. Vocês estão vendo, né? Esse circuitozinho aqui, ó, são os transferidores de 5 volts, esse e esse daqui. Ele transfere 5 volts para o USB. Muitas vezes o pendrive não está pegando, não está reconhecendo porque falta os 5 volts que vai daqui para o USB. Tentando verificar se esse circuito está correto. Quando ele está queimado, se você não tiver outro, você jampeia, né, do outro lado para o outro lado aqui, que vai realimentar. Mas daí é uma gambiarra, né? Certo. Eu fiz todos esses procedimentos e o som não ligava. Aí eu fui ver a frequência dos cristais, porque acontece também de os cristais, principalmente o de 32 kHz, que eu já peguei, né? Não tá ligando. É o mesmo caso do som LG, galera. Esse som LG. Aí, vou pegar o osciloscópio aqui. Precisa ter um osciloscópio, né? É bom sempre ter um osciloscópio. Quem quer trabalhar com som, qualquer parte da área da eletrônica hoje, um osciloscópio é indispensável, né, galera? Olha, ó, frequência 32 kHz. Aí nós temos aqui outro cristal. Se eu não me engano, esse cristal ele é 16 MHz. Quando você coloca aqui, ele não vai apresentar essa frequência. Só vai apresentar quando você startar a placa. Ele vai apresentar 16 kHz. Ele vai dar um pulso. Vou até tentar mostrar para vocês aí, galera. O que acontece muitas vezes, gente? Esse cristalzinho aqui, muitas vezes fica com solda fria. O meu caso, né? Mas antes de falar nele, o que acontece também? O display, nesse caso aqui, ele tem um diodo Zen de 5 volts na entrada VCC do display aqui. Muitas vezes aquele diodo Zen ele entra em curto, lá na entradazinha aqui. Nesse caso não tem, nesse daqui. Acho que no 440, 220 ele tem. E o som não liga. E quando você remove aquele diodo Zen, o display ele volta a ligar, tá entendendo? E aciona todo o circuito. Também acontece, gente, acontece do display estar em curto. Aí você desliga toda a alimentação do display e vê se o som, pufo, liga. Né? A alimentação, tudo isso já aconteceu comigo, né? O cara levou para outra cidade, o cara não conseguiu matar a charada. Fui lá verificando o display e constatei que o display estava em curto. Certo. Passando para cá, para a parte do cristal 16 MHz, se eu não me engano, porque eu não ia no esquema, mas 16 MHz. Né, galera? 16 MHz. Esse cristalzinho aqui, muitas vezes ele fica com solda fria. Muitas vezes também você acha que é solda fria, mas não é. É um defeito interno dentro dele mesmo. Aí você dá um ar quente, nele, um ar quente, aí remove, coloca de novo, ele volta a funcionar o som, mas passa um dia, o som retorna. Então, correto, nesse meu caso, né, porque nem todos os problemas e sintomas são iguais no defeito do seu aparelho. Muitas vezes o sintoma ele é parecido, mas não é o problema que você está procurando. Mas você vai lá e vai fazer um diagnóstico, uma verificação até chegar ao fator predominante que você vai encontrar o defeito, né? Esse cristalzinho aqui, muitas vezes internamente ele dá problema. Você requenta ele ou esquenta, acalenta, ele volta a funcionar. Olha aí, galera, ó. O som voltou a funcionar. E aí, galera, procurei todos os defeitos, fiz os testes na fonte, desliguei aqui o Protect, que aqui tem, quando a gente desliga também. E tá aí, ó, o som voltou a funcionar. Aí o correto para você não ter retorno é você pegar outro cristal que esteja bom, 16 MHz. Não fui no esquema ainda, galera, mas eu acredito que é. Deixa eu ver aqui com o osciloscópio, porque muitas vezes o osciloscópio ele consegue medir a frequência quando o som está ligado, mas muitas vezes ele não mede. Não, aí, ó. Tá aqui, ó. 16 MHz, gente, ó. A frequência do cristal. Muitas vezes, ó, ele dá um pulso rápido no osciloscópio, né? Mas não permanece. Então pode ser esse defeito aí o seu,
Não estou dizendo que pode ser, porque geralmente os defeitos desse som mais são esses circuitozinhos que queimam, né? Step down de 5 volts, o de 12, alguns sons são 6, outros são 16, dependendo dos modelos mais modernos. Então tá aí, galera, mais uma dica aí no som Panasonic AKX 520. Vou trocar o cristal, não vou deixar esse porque fica melhor, né, para não ter retorno. Valeu, gente!